Olá, eu sou o Sérgio Ferrari, sou o CEO da Open Cashback e esse é mais um LoyaltyCast, o podcast sobre varejo, tecnologia, inteligência artificial e, claro, a gente não pode deixar de falar de fidelidade do cliente. E antes da gente começar, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveita para curtir, compartilhar e seguir o nosso canal da Open Cashback no YouTube. Assim você ajuda a levar mais informação para o mercado de varejo e profissionais como um todo. E é com grande prazer que damos as boas-vindas aqui a Ricardo Cuitati, diretor comercial do Grupo M Kassab, um dos mais tradicionais grupos empresariais do Brasil. Ricardo, muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui. Queria já começar te perguntando, contando um pouquinho da história do Grupo M Kassab. A gente estava aqui conversando um pouquinho antes e eu não sabia que o negócio era tão amplo e queria que você contasse um pouquinho aí para todos nós essa história tão bacana, né, que começa com teu bisavô e aí chegando em você aí na quarta geração e esse grupo de marcas que vocês têm, né, Spice, Shark, Ninja, Lego e outras que você vai contar um pouquinho aqui mais pra gente. Muito bem-vindo. Ferrari, muito obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Acho que a gente precisa mesmo trocar informação e você é um parceiraço nosso. Eu sempre falo que existem várias empresas que oferecem serviços parecidos, com diferenciais aqui e ali, mas o diferencial está mesmo nas pessoas que atendem a gente. A gente se conheceu num evento de varejo. Há uns 3 anos atrás já, né? Acho que até mais. E rapidamente a gente virou parceiro e está muito contente com o trabalho que a Open Cashback faz com a gente, não só com a Spice, que bom, mas com o varejo da M Kassab como um todo. Que foi o que eu vim contar. A M Kassab vai fazer 100 anos daqui a 3 anos. A gente está fazendo 97 anos esse ano. Eu faço parte da quarta geração da família, que está à frente da empresa, mas é uma empresa 99% profissionalizada. Então, são 10 pessoas da família hoje trabalhando no grupo, e o restante, dos 2.000 colaboradores mais ou menos que a gente tem, são profissionais de mercado, muitos que cresceram dentro do grupo, tem gente de muito tempo de casa, mas muita gente também que traz experiência e traz renovação do mercado presente com a gente. O grupo, de uma forma breve aqui, acho que a gente veio falar de varejo principalmente, mas o grupo nasceu com o meu bisavô vindo do Líbano, numa fase em que ele não tinha nada, e começou o negócio com plantação e revenda de soja, café e algodão. Na segunda geração, com o genro dele, meu avô, Fábio Cuitati, que até hoje está junto com a gente, é presidente, conselheiro do grupo, participa legal, dentro do possível do dia a dia e com muita experiência e inspira muito a gente. Ele deu início ao que se tornaria muito grande na M Kassab, com distribuição de produtos químicos para toda a indústria nacional. Depois entramos em outros mercados, como nutrição e saúde animal, parte de farma, nutrição humana, enfim, uma gama bem grande de negócios de distribuição. Aí na década de 90, a terceira geração, já são 4 filhos do meu avô que estão até hoje junto com ele no grupo, no conselho. O terceiro deles, o André, meu pai, não se identificou com os primeiros negócios e resolveu buscar uma nova frente, uma nova unidade. E aí numa viagem para comprar brindes para atuais clientes da época que a gente tinha, foi para a China. A China estava já iniciando fortemente o seu processo industrial e abertura, né, de mercado e produto para o mundo. O Brasil, ao mesmo tempo, também estava abrindo seus mercados. Ali ele encontrou a oportunidade de não só trazer esses brindes para poucos clientes, mas de revender aqui no Brasil utilidades. Foi aí que a gente entrou no mercado de cozinha. Que legal, né, cara? Seguindo uma paixão. Pode falar, desculpa. Não, imagina, cara. Que legal essa inquietude dele, né, de não querer, né? Às vezes a gente fala muito isso, né, sobre sucessão, sobre essas mudanças e ter alguém, né, dentro da família no momento de sucessão não querer, não gostar daquilo e buscar uma outra coisa, mas mantendo no mesmo grupo, né? Esse faz parte do DNA do grupo, acho que do DNA da família, é um grupo empreendedor. Então, sempre aberto a novos negócios, novas marcas, novos mercados. E
buscando unir, né, a paixão também dentro do trabalho. O meu avô, desde sempre, ele tinha a cultura, e tem até hoje, de reunir a família em volta da cozinha, em volta da mesa. E aí meu pai, ele nasceu já gostando muito de cozinhar, de preparar, então ele já tinha essa afinidade. E aí, como conhecia do produto, conhecia do assunto, ele uniu uma paixão com um novo negócio ali para o grupo. E aí a gente iniciou fazendo atacado de utilidades, de uma forma geral, mas aí o olho cresceu para algumas marcas importantes que nem tinham canal para ser vendido no Brasil. A Spice nasce como WMF, uma marca que até hoje a gente vende, lá em 96. A Spice no ano que vem faz 30 anos. Caramba. E depois, rapidamente, outras marcas a gente teve interesse de colocar na loja, daí que deixou de ser WMF e nasceu o Varejo Spice, que hoje são 36 lojas. Caramba. Mais o e-commerce, tudo integrado. A gente tem, além das ferramentas tradicionais, a gente também acredita muito no CRM completo, relacionamento, cuidado do começo ao fim do ciclo do cliente, e o cashback como uma ferramenta essencial para fidelizar. E a Spice deu início ao varejo dentro do grupo, a gente não deixou de ser atacadista, então o grande objetivo é representar e distribuir as melhores marcas do mundo aqui no Brasil. Então a gente consegue também permear entre outros canais e revender algumas marcas para outros varejos, para a gente poder também ter força e ter alguma exclusividade. Isso é muito legal, né? Porque, tipo assim, quem olha às vezes Spice, como eu, como cliente, olhava, né? Você imagina que você simplesmente está vendendo um produto que você comprou, né? E num bate-papo, a gente falou, não, cara, muitas vezes a gente é o representante da marca, né? Ou seja, é a Spice como loja e a Spice como atacado também, né? E se você pudesse contar algumas dessas marcas, né? E eu falo isso, né? Como eu vivi fora e sou um entusiasta de mercado americano, gosto bastante, né? E são marcas que a gente vê com muita qualidade lá fora e que vocês trouxeram para cá, né? Dando oportunidade para a gente aqui no Brasil ter as oportunidades de adquirir essas marcas, né? Depois eu quero que você fale um pouquinho do que você está trazendo as novas, né? Shark, Ninja, mas eu sei que tem coisa nova aí que você vai me contar já já. Mas se você pudesse falar dessas marcas que tem dentro da Spice, né? E não é só Spice, né? Tem Lego também, né? Seguindo a linha do tempo, a MK Sabe em 2004, então a gente já tinha dentro da unidade de consumo o atacado e o varejo com a Spice, e a MK Sabe fazendo o atacado de muitas marcas que a gente até hoje representa, outras que deixou de representar, mas muitas que a gente representa desde então. Em 2004 que a Lego vinha até então para o Brasil através de uma outra marca brasileira que distribuía, e lançou uma concorrência aqui no Brasil para que alguma outra empresa passasse a distribuir. E a MK Sabe venceu essa disputa, digamos assim, também por não ter experiência com brinquedos, mas sim experiência com distribuição e Brasil. Legal. Então, a Lego falou isso pra gente, e até hoje é uma força nossa, onde a gente coloca muita energia, muito foco na capacidade logística de distribuição e de conhecimento do Brasil, que não é para qualquer um operar um Brasil negócio. não é para amadores, né? Nesse A frase país. famosa. Exatamente. Então, aí a Lego também passou a ser uma marca do nosso portfólio, com a mesma dinâmica. Atacado, venda para outros brinquedeiros, revendedores, e o varejo. Hoje a gente tem 20 lojas homologadas pela Lego, lojas a gente chama de certificadas, e que não deixam nada a desejar qualquer loja Lego que você vá no mundo. Sim. A gente, felizmente, consegue acompanhar os lançamentos e todas as ferramentas que uma loja Lego oferece de experiência. Então, onde eu estava? Essa experiência, só complementar, essa experiência que você faz, eu falo que meu filho é fã de Lego, né? Meu filho adora Lego, e você vai nas lojas lá fora, tem aquela coisa de experiência, né? E ele é impressionante aquilo, porque ele passa na porta da Lego, ele tem que entrar.
E aí ele não passa menos do que 20 minutos lá dentro e a gente tem que ficar, vamos filho, vamos, porque ele fica ali brincando, ele pega uma coisa, ele pega outra e acaba que no final a gente acaba sempre comprando alguma coisinha. Então essa experiência que vocês trouxeram, né, junto com a Lego é muito legal e é uma forma de você trazer a criança, né, levar a criança ali pra dentro e aí o pai fica numa situação às vezes que é difícil de não comprar alguma coisa. Tem esse lado e, por incrível que pareça, tem o outro. A gente está vendendo aqui no Brasil tanto para adulto quanto para criança. É verdade. Em quantidade, até tem mais criança comprando, tem produtos de ticket médio menor, mas os adultos eles são muito fãs, não necessariamente de Lego. A Lego é essa grande sacada deles, né? Eles conseguiram se associar a outras marcas e outros temas que vão além do brinquedo de montar. Então tem o fã de arquitetura, que compra a linha Architecture. Gosta de ter ali uma construção que remeta à profissão dele. Tem o fã de Star Wars, que não necessariamente é fã de Lego, mas ele ganhou uma nave para montar. Então, e muitas outras linhas. Então, eu acho que eles conseguiram quebrar essa barreira de deixar de ser um brinquedo de montar e passar a ser um item colecionável, um item de decoração. A linha Flowers, poxa, o Dia das Mães vendeu um monte de flor. E que antes não era uma data tão forte para Lego, Dia das Mães. Agora, e a gente aprende muito também com a Lego, em termos de experiência, em termos de atendimento, e esse é um pilar muito importante para o nosso varejo, seja Spice, seja Lego, que é a experiência que a gente precisa oferecer dentro de loja. Legal, legal. Essa coisa que você falou, eu lembrei, eu estava um dia, e aí o pai de um amiguinho do meu filho chegou e falou assim... Eu estou vindo aqui pegar ali, eu não me lembro o que era acho que era um carro que ele ia montar, e aí ele explicou, cara, eu sou fã de Lego desde criança, e esse é meu hobby. Então eu compro e vou montando ali nas minhas horas vagas, então o que você falou, eu vi acontecer na minha frente. Legal. E aí, voltando a essa história da Spice, né, e as marcas que vocês construíram ali dentro, né, eu imagino que isso que vocês começam a ser referência, né, inclusive lá para fora. Porque cada vez chega na Spice, o cara olha, pô, tem Cuisinart, tem Weber, tem N outras marcas, né? Como é que está sendo isso para vocês e como o mercado lá fora olha para vocês? Cada vez ficando mais forte, né? Lego. A Spice, na verdade, a Spice é reconhecida por representar e oferecer acesso a essas grandes e melhores marcas do mundo. A gente tem uma marca própria, produtos que a gente desenvolve, um time de produto que vai todo ano para a China procurar tendência, novidade e acessibilidade. Não é preço, não é baixa qualidade, mas é um nível em que a gente consegue trazer qualidade a um segundo preço dentro do mundo Spice. Então a gente está também investindo muito na marca própria, que é a marca Kenya, mas fora a marca Kenya, são só marcas renomadas. Claro que a gente tem o desejo de ter as melhores marcas sempre, mas existem, a gente consegue colocar outro pilar nosso além do atendimento, é a curadoria de produto. Então, oferecer o que há de melhor no mundo, e mais do que isso, surpreender. Tem muito produto e muita marca que traz soluções muitas vezes inesperadas. Então é esse ponto que a gente precisa estar sempre reforçando também. O nosso cliente, ele acredita, ele entra na Spice perguntando o que tem de novidade. O que tem de diferente? Então ele já espera isso da Spice. Não posso entregar um pouco mais do mesmo que o mercado tem. E é isso que muitas vezes faz a gente... Claro que a gente não ganhou todas as disputas de marcas que a gente quis trazer, mas muitas importantes sim, que foi o caso do Shark Ninja também. É uma empresa, Shark Ninja, americana, mas são duas marcas bem distintas. Shark para beleza, com secadores e outros produtos para cabelo, e limpeza, com aspiradores, mop, uma linha de limpeza de casa super profissional, e Ninja com o mundo de cozinha, eletroportáteis, e utensílios. Os liquidificadores deles são super famosos lá fora, né? São. Enfim, os anúncios, se eu não me engano, na época botavam pedra, botavam parafuso e triturava tudo. Viralizou, né? Quando eles trituraram um celular, um smartphone. É isso, né? Eles tritura tudo. E é incrível, realmente. Muito famoso lá fora. Quem não conhece, né? O Ninja
É um multiprocessador, né? O liquidificador. Liquidificador, multiprocessador, air fryer, máquina de sorvete, que é um espetáculo essa máquina. É a máquina de sorvete também. Já está vendendo na Spice, está vendendo em alguns outros players aí no mercado. No site também, no né? site também. E o cashback é bom com esses produtos, porque o ticket médio é alto. É isso. Mas é isso, a gente venceu essa disputa também por como a gente trata as marcas aqui no Brasil. Como a gente trabalha não só a logística e trazer o produto e disponibilizar, mas também o branding e todo o investimento de marca em geral. Que é isso, se é tão difícil trabalhar no Brasil, quem consegue trabalhar e vai representar bem a sua marca vai ser bem visto pela indústria lá de fora, como você perguntou. Perfeito. Agora vamos entrar um pouquinho em inovação e tecnologia, Ricardo. Esse é um ponto muito legal e às vezes, como a Open Cashback trabalha em vários setores, né, é muito bacana quando a gente encontra marcas que estão olhando para isso, né, para inovação e tecnologia. E eu vejo sempre uma preocupação de vocês em estar buscando qualidade, né? O quanto você acha hoje que tecnologia e inovação ele é importante no negócio de vocês, para as marcas de vocês? A gente não pode ficar para trás, e isso é algo que já há algum tempo a gente percebe que o cliente ele espera inovação, ele espera tecnologia e ele compara. Então, o que já tem lá fora, o consumidor ele espera que aconteça aqui. Então, vou separar a inovação tecnológica de inovação do que eu estava falando há pouco, de produto e de soluções dentro do mundo que a gente trabalha. Então, falando de cozinha, falando de utilidades, a gente está num mercado em que o produto e o que ele entrega, além do status que ele traz junto, como a marca também traz, mas o produto e o que ele entrega ainda são o tema principal. Então a gente concentra muita energia em produto, desenvolvimento de produtos, soluções diferenciadas, qualidade, um atendimento diferenciado não só no pré, mas também, muitas vezes, principalmente, onde o Brasil é muito carente no pós-venda. Isso está muito atrelado com fidelização, que faz parte do nosso tema aqui, mas então a gente acredita demais e coloca muita energia, muita prioridade no desenvolvimento de produto e toda a qualidade em volta disso. Em relação à tecnologia, não dá para deixar de falar de CRM e a integração de canais. A pandemia acelerou muito. Nunca esqueço, primeira semana de lockdown, nosso gerente de TI, gerente de e-commerce, eu e mais alguns gerentes de loja, a gente se fechou numa loja. Em 5 dias o Omnichannel estava pronto. Uma loja entregando um pedido do site e vice-versa. E isso trouxe muito aprendizado para a gente, né? Assim, claro que uma dor enorme, uma necessidade enorme de vender, porque as lojas estavam fechadas. Mostrou que se você quer, se você vai a fundo, se você estuda, se você tem o parceiro certo, você traz novidade também em tecnologia. E isso está se acelerando cada vez mais agora, não só com inteligência artificial, mas com o que ela está trazendo para os nossos parceiros, para os fornecedores e também para os concorrentes. Então essa corrida ela já começou faz um tempo. Legal. Mas a gente acredita que a gente não pode deixar de olhar com muita atenção, muito foco para produto. E aquilo que muitas vezes é onde o cliente vai se fidelizar mesmo com você, é o produto que você entrega e o atendimento. Como a gente falou no começo, pessoas estão por trás, estão à frente das marcas, né? Eu falo para os nossos vendedores, não adianta a Spice se posicionar no mercado do jeito que ela se posiciona e querer ser vista de uma forma, se na hora que você atende um consumidor, você faz diferente ou faz pior, é aquilo que fica. A experiência que ele tem. Né? A experiência que ele tem. O e-commerce, o pós-venda, na hora que o cliente tem um problema com a sua marca, se isso não está à altura daquilo que a marca espera e se posiciona, não adianta a gente escrever bonito nas paredes. Não adianta dar cashback. Não adianta dar cashback. Ele não vai usar. Exato. Eu falo muito sobre isso, né? Fidelidade não é só a ferramenta. Né? A fidelidade é multifatorial. São N fatores que influenciam na... Não é nem fidelidade, né? A gente pode falar mais de lealdade como o americano usa, né? Loyalty, né? E foi o que você falou. Você pode ter a melhor ferramenta,
né, o melhor programa, mas se o seu produto não for bom, se ele não tiver uma boa experiência na entrega, você não consegue. Então, as ferramentas estão aí para ajudar e auxiliar, né? Mas a experiência conta muito também no final. E entrando um pouquinho já nesse tema de inteligência artificial, como vocês estão vendo isso? E aí entrando mais agora na parte de ferramentas, como vocês estão vendo isso e como você acha que isso pode colaborar, ou como isso, se você acha que isso pode mudar o jogo, se vocês estão atentos em relação a isso, como vocês estão vendo isso? Mais do que ChatGPT, né? A inteligência artificial é bem além disso, né? Muita gente entende, acha que quando a gente fala de inteligência artificial, estamos falando de ChatGPT, a Llama e por aí vai. Não, a gente está falando de algo a mais, né? Vocês estão olhando para isso? Como é que vocês estão hoje lá na Spice? Eu vou falar como a MK sabe. E acredito que a Spice já está se beneficiando muito das decisões do grupo como um todo, porque a gente não é prepotente de achar que o pessoal vai aprender sozinho, ou que já aprendeu. Tem muita gente usando, tanto para uso pessoal, e é enorme o nosso incentivo a esse aumento de produtividade, que todo mundo pode, e muitos já estão tendo, com os assistentes pessoais, quaisquer que sejam. Agora, a gente contratou uma consultoria que já está estudando nossos processos e indicando os melhores caminhos e os quick wins, digamos assim. Então, muito foco e prioridade no back-office. Acho que tem muito ganho de eficiência e, principalmente, a gente vai falar de financeiro, a gente vai falar de jurídico, a gente vai falar de logística, de abastecimento de loja, para aí sim, quando toda essa base estiver otimizada, eficiente, inteligente, a gente, ao mesmo tempo em que é claro que as áreas específicas estão usando ferramentas, o marketing, a parte de design, a parte de análise de resultados, de abastecimento, o time está evoluindo muito com as ferramentas, mas o nosso grande foco, o investimento, é onde tem um terceiro olhando junto e trazendo pessoas para atuarem junto aos times que estão sendo designados para isso, está sendo pavimentar muito essa base, de novo, com eficiência e inteligência, para aí sim a gente trazer as ferramentas comerciais, as ferramentas mais específicas de cada negócio. Esse ponto que você tocou, ele é muito legal e é bom para todos, né, dentro do Loudcast ouvir isso. São pequenas etapas, né? Você trouxe gente qualificada para te ajudar com isso, te orientar, mas são pequenas etapas, são pequenos passos que vão representar muita coisa, né? Como você falou, são em várias áreas, é na parte financeira, é no back-office, é na logística, né? Tudo tende a mudar com a chegada da inteligência artificial. E não é da noite para o dia achar que você vai virar empresa de tecnologia com tudo de IA. É aos pouquinhos, é passo a passo. É como eu vou melhorando e vou educando o meu profissional para ele entender, né, como usar melhor a inteligência artificial, como eu ganho produtividade, né? E às vezes esses ganhos de produtividade vão afetar no final a tua margem, porque vão te trazer produtividade. E muito está se falando sobre os empregos, né? Será que vai acabar? Será que vai mudar? A Microsoft soltou há pouco tempo uma matéria falando sobre isso, né? Alguns empregos que tendem a realmente mudar. O Mark Zuckerberg soltou uma nota 2 semanas atrás, né? A gente está aqui falando, bom citar a data, né? Porque o pessoal olha daqui a 3 anos e fala, nossa, isso já é muito antigo. A gente está falando aqui em julho de 2025, né? Quase agosto. E soltou uma nota que em 18 meses teremos programadores do mais alto nível programando como os experts em desenvolvimento. Cara, isso é uma mudança absurda no mundo. Né? Existe uma falta, né, de profissionais nessa área absurda. Mas eu não estou falando da gente nesse nível, né? Eu estou falando de step by step, como é que eu vou melhorando e como é que eu vou introduzindo a inteligência artificial no meu negócio para que isso comece a melhorar, e é um caminho sem volta. Vai fazer ali, daqui a pouco vão vir outras coisas, os parceiros, a Open também nesse caminho, né, acelerando cada vez mais, para gerar uma evolução maior. E voltando sobre os empregos que eu estava falando, né,
eu digo que os profissionais eles precisam começar também a estar atento, como você está dando, como vocês estão dando passo dentro da MKSAB, né, os profissionais também precisam evoluir nas suas profissões. Como que a ferramenta de inteligência artificial passa a ser o meu aliado e não o meu concorrente. Ele quer tirar o meu emprego. Não, como eu faço uso dela? Então, voltando aqui nos desenvolvedores, o que a gente vê é que vão ser os profissionais mais capacitados vão comandar os desenvolvedores, os agentes de desenvolvimento, né? É fazer a pergunta certa, né? Exato. A gente não é especialista. É isso. A gente tem muita gente curiosa e atenta e antenada que está aprendendo a fazer e de uma forma no começo um pouco desgovernada. E a ideia foi justamente isso, trazer profissionais da área. Pessoa que entende do tema, não entende do problema. Uhum. Quem entende do problema somos nós. Exato. É o negócio. Agora, parceiros que podem entender de como chegar na solução e fazer a gente chegar mais rápido na solução de uma forma mais eficiente, de uma forma mais inteligente, aí sim é onde a gente decidiu por terceirizar, mas porque é um know-how que não se tem ainda. Não dá para esperar que a gente vai tomar a decisão estratégica correta em cima de inteligência artificial, que é um tema novo. Tema novo para todo mundo. Exato. Mas o mais importante é que vocês já deram o primeiro passo. Eu vejo isso como algo muito importante. E eu tendo a dizer que quem não der esses passos o quanto antes tendem a ficar muito para trás. Já estão ficando, né? Exato. Existe uma... Ouvi desse pessoal que vai nos ajudar também. No ano de 2025, pela primeira vez, algumas empresas tiveram orçamento para isso. Em 2024, quando o assunto realmente surgiu à tona e virou hype, trend, as empresas não tinham budget para isso. Sim. Algumas já orçaram para 2025. Você imagina para 2026. Exato. Então, e o nível de aceleração, exponencialmente falando, é enorme. Realmente, ou você faz ou você fica para trás, mas vamos tomar decisões priorizando principalmente a base do negócio. Porque o mais importante para a gente são as marcas que a gente representa, os produtos e a experiência que a gente provê. Eu não vou trocar o meu vendedor por um robô de jeito nenhum. Porque a gente incentiva que na Spice você vai ter um atendimento humano, uma experiência diferente, a oportunidade de experimentar uma água com gás, de ver o liquidificador batendo na mão, de sentir, de escutar o barulho. E essa experiência, essa relação humana vai ser cada vez mais necessária. A gente acredita demais nisso. Eu não vou competir, porque eu não vou vencer a guerra logística que já venceram a Amazon, Mercado Livre, os gigantes do online. Eu vou ganhar deles onde eles não conseguem, que é nessa relação humana, que é nesse atendimento, que é nesse contato que cada vez mais as pessoas sentem falta também. Sim. E a minha loja pode ser, eu falo de Spice ou de Lego. Os dois, a gente investe muito nas duas marcas nesse sentido. A gente pode ser esse escape dessa vida maluca, corrida, você não tem tempo para nada, entrar numa loja, poder sentir um cheiro, ter uma experiência diferente, poder provar um produto diferente, poder brincar, cada vez mais vai ser valorizado pelas pessoas. Isso é bem interessante, porque a gente já vê isso a começar há algum tempo, né, lá nos Estados Unidos. Um pouquinho na NRF, se não me engano foi de 2019, antes da pandemia, a ideia já era essa experiência. Só que ninguém esperava que vinha uma pandemia pela frente, né? E aí a experiência acabou, porque todo mundo teve que ficar dentro de casa. E com a chegada, né, de toda a tecnologia, de inteligência, o que a gente percebe, né, e o que é uma percepção, na verdade, minha, acho que as pessoas vão começar a ter mais tempo para outras coisas. Então, por exemplo, talvez a eficiência, né, você ganhe muita eficiência com a inteligência e, consequentemente, talvez você tenha mais oportunidades de querer fazer algo, de ir visitar uma loja, de ter uma experiência dentro de uma loja. Realmente isso é algo interessante e que está ligado ao tema de fidelização, né? Porque foi o que você falou, a pessoa ter essa experiência, ser bem atendido, conseguir visualizar as coisas acontecendo, né? Ter a experiência faz a diferença.
né? Faz ela querer ou não. E às vezes não é nem só o preço, né? Às vezes ela vai pagar um pouquinho mais. Pô, mas aquilo ali, eu adorei ter ido lá, adorei a experiência, eu adorei testar, eu adorei ver, né? E essas apostas, né, como a gente estava falando ali também, em produtos até de valores um pouco maiores, mas com percepção também de valor maior, né? Você falou do secador da Shark, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Que é bem interessante para as mulheres, né, poderem utilizar, né, como se fosse gostei da comparação, né? Igual o PlayStation para o homem. É o PlayStation das meninas. É isso, é isso. Vou te falar que no começo a gente estava um pouco desconfiado se ia dar certo vender secador de cabelo na Spice, uma loja que tem como propósito estimular a união de familiares e amigos ao redor da cozinha, mesa e bar. Uhum. Aonde que vem o secador nisso? E a gente tentou criar várias justificativas e pretextos para falar da experiência, do ciclo do consumidor, mas nada melhor do que a resposta de uma cliente para mim. Não, mas isso aqui combina muito com a Spice, porque são produtos diferenciais, com diferencial, produtos inovadores, produtos de qualidade, uma coisa diferente, que tem algumas funções diferenciadas, vários acessórios. Então, a resposta dela, na verdade, era o que eu devia estar dizendo antes. A Spice vai sempre trazer as melhores marcas e aquilo que vai fazer alguma diferença na vida do consumidor. Não vamos deixar de focar no nosso core, que é cozinha, mesa e bar, e a experiência gastronômica. Mas a experiência do consumidor e aquilo que surpreende o consumidor vai ter sempre um espaço na nossa loja. E o secador surpreendeu. Está vendendo super bem, a mulherada reconhece a qualidade, não só mulheres, muitos homens também. Parte da campanha que a gente fez junto com a marca aqui no Brasil, contratamos várias ações, muitos influencers e muitos homens que têm seu mercado, tem um público também. Legal. E isso foi uma coisa interessante que você falou agora, né? A cliente percebeu o que vocês queriam passar por ela. Ela falou o que você falou, que eu queria estar falando para ela, né? Isso é muito bom. Né? Isso significa que vocês estão conseguindo passar exatamente o que vocês gostariam, né? Vamos entrar um pouquinho agora na parte de fidelidade, né? Na sua visão, qual a importância de um programa de fidelidade para a Spice ou para o grupo MKSAB ou para todas as marcas, né? Como vocês têm buscado esse relacionamento duradouro? A gente já falou um pouquinho, né, com esses clientes do atendimento, mas pensando de maneira agora mais estratégica, né? Uma fidelidade inteligente, né? Aquela velha história. Fidelidade não está só ligada a preço. Tem muita gente que pensa que fidelidade está ligada a preço. E a Spice é uma prova disso. Né? Não são os produtos mais baratos, são os produtos com mais qualidade. Né? E tem essa fidelização e tem essa visão do cliente. Então, queria te ouvir de você como você olha um pouquinho esses programas de fidelidade, o nosso programa de fidelidade até da Open aqui, como forma de trazer esse cliente de volta, né, no tempo que talvez ele não voltaria, talvez fazendo com que ele gaste um pouquinho mais. Enfim, queria que você contasse um pouquinho dessa estratégia que vocês têm ali dentro de Spice com a gente e agora em breve também com o Shark Ninja lá. A fidelidade ela é reflexo, é consequência de todo esse trabalho que tem todo uma parte chata que eu não quero entrar aqui, de cadastro e o cuidado e a importância, né, de ter o cadastro correto e a base de dados correta, e vocês nos auxiliam também muito nisso, mas é claro que sem um atendimento e sem uma triagem bem feita, você não consegue ter os dados e já ficou o statement aí, exato. Dado é o novo petróleo e mesmo, sem a informação correta a gente não consegue fazer nada do que a gente vai falar aqui. Isso posto, né, a gente acredita demais no poder da insistência na verdade, da persistência sem insistência. Então a gente não pode ser chato, mas é um mercado cada vez mais, todo mundo está querendo buscar um motivo para comprar com alguma marca ou de alguma marca. E por que eu vou comprar de novo na Spice? Ou por que eu vou ter uma experiência com a Spice? Se o ciclo é bem feito e toda a experiência completa, qual a motivação que eu vou ter para voltar?
porque eu gostei, porque eu lembro bem desse atendimento, mas no dia seguinte você está sendo bombardeado por outras marcas, outras... Então, eu poder ser persistente, me comunicar com o cliente, dando um motivo para ele voltar, e por que não um saldo? E a gente já falou disso, a gente fala bastante disso, né, da inteligência que tem por trás também para o próprio varejo. Uhum. Eu poderia dar um desconto no produto. Ou eu posso dar um crédito numa próxima compra. O crédito na próxima compra, além de trazer a percepção de que eu estou te dando dinheiro, que eu estou te dando um saldo para você usar comigo, traz essa sensação de eu não posso perder. Uhum. Se passar do prazo, eu vou ficar sem e eu vou perder, e as pessoas não querem perder nada que elas tenham ganhado de uma forma ou de outra. Então é uma ferramenta que trouxe para a gente a capacidade de buscar um cliente mais vezes, mesmo que ele venha para comprar algo com um ticket médio menor, é aí que entra o meu time. Então, eu não posso, eu falo pro time, eu estou trazendo o cliente. Isso tem um custo, tem um parceiro por trás. Mas você vai vender muito mais do que ele veio aqui buscando. Então, é um ganha-ganha, é uma ferramenta que é muito bem vista 360 no grupo. Perfeito. Não, e você tocou pontos que são primordiais, né? Trazer o cliente de volta antes do que ele voltaria, né? Levar o cliente para dentro da tua loja, mesmo que seja um produto de valor menor e que na média não é isso, né? Até ele tem um ticket médio maior, muitas vezes até por conta do vendedor que ajuda a fazer essa venda e amplificar, mas você dobrou o teu ticket, né? Ele não voltaria provavelmente naquele espaço de tempo. E eu falo muito sobre o valor percebido pelo consumidor, né? Então, você imagina, o cliente entrou dentro de uma Spice, comprou um produto de 2, 3, 4 mil reais, ele vai receber um cashback relevante. E ninguém rasga dinheiro. Ninguém gosta de jogar dinheiro fora. Então, como é que eu faço para usar? Quando eu tenho que usar? Né? Como eu tenho que usar? E aí, você está chamando a atenção dele nisso, ele é comunicado para isso, e ele acaba indo lá, às vezes sem precisar. Às vezes para comprar presente para uma outra pessoa, né? Às vezes pela oportunidade. Pô, eu gosto da marca, tem um monte de coisa que eu gostaria de ter lá. E ele traz esse cliente de volta, e pelos números a gente também vê isso, né, junto com vocês, esse retorno e esse gasto a mais que acaba incrementando o faturamento e trazendo melhor relacionamento dentro daquele multifatorial que eu falo que a fidelidade está incluída, né? Então não é só a Open, é todo o ecossistema que vocês criam, né, que os nossos varejistas criam, para que aquilo aconteça com mais frequência, com os objetivos e com as estratégias inteligentes. É o CRM como um todo, né? Claro que sem o cashback a gente não poderia dizer que faz CRM 100%. E a gente faz, porque tem a Open como parceira. Mas é poder dizer para um cliente que comprou uma churrasqueira, oferecer uma novidade na linha de churrasco. Chegou uma faca nova, chegou um acessório novo. E também, por que não o contrário, né? O cliente que veio comprar uma pinça de churrasco, poxa, chegou o grande lançamento da Weber, uma churrasqueira super top, e o cliente que veio comprar uma pinça de 300 reais vai levar uma churrasqueira de 30 mil. É isso. Então é motivo para falar, é motivo para se relacionar. O vendedor, ele precisa disso. O vendedor precisa muitas vezes de ideia. Para falar de marca, para falar de novidade, para te lembrar que você tem um saldo a vencer, mas não só te lembrar que você tem um saldo. Aproveite o saldo com esse produto, porque eu sei que você gosta desse assunto. E vai ser muito mais barato se você comprar com o teu saldo. No caso da Lego, mesma coisa, o seu filho fez 10 anos, porque eu tenho aqui no registro que você comprou há 2 anos um presente para ele. Exato. Agora ele pode entrar nessa categoria de produto, não quer experimentar? Nossa, ele sabe a idade do meu filho. Então, se relacionar com o cliente é surpreender. Sim, sim. Porque a maioria faz o básico e aí a gente não vai conseguir se destacar e ser lembrado. E isso é fundamental para a geração da fidelidade, como a gente coloca, né? E vocês, como parceiro nosso, a gente tem muito orgulho de falar, porque os resultados são significativos, né? A gente visualiza, a gente acompanha isso junto com vocês nas nossas reuniões que a gente faz lá, e é muito legal. E propondo coisas novas, né? A chegada de inteligência artificial, aí isso tudo que você está falando, né? É o quem comprou o que compra também, né? Aquelas histórias que a gente conhece da Amazon hoje, para você ter, não sei se você tem essa noção, mas no último estudo que eu olhei, a Amazon estava convertendo 40% através dos algoritmos dela de inteligência artificial, né? Cara, isso é muito relevante.
né? E são ali em torno de 80 algoritmos que a gente está falando, né? Relacionado com N fatores que levam a essas conversões. Então, esse conhecimento que vocês têm na prática hoje vai começar a ser auxiliado também pela IA, e a gente está trazendo novidades aí em breve relacionadas a isso que vocês vão poder utilizar também. Tá? Ricardo, queria começar a entender agora com você. Eu tenho feito uma brincadeira, principalmente por esse ponto de inteligência artificial, né? Eu sou super entusiasta e estudo bastante sobre o tema, e vejo que a gente está numa aceleração muito grande. Eu acompanho sites que toda semana, assim, novidades da semana, e há um monte de novidades na semana relacionadas à evolução em N setores da inteligência artificial. Eu tenho brincado que a gente vai viver os próximos 10 anos o que a gente não viveu os últimos 100. Né? A velocidade vai ser muito grande mesmo. Em todos os setores, né? Na medicina, né? No varejo, em todos os setores, como um todo. E aí a brincadeira que eu faço onde você acha que o varejo vai estar? Ou onde você imagina que a MKSAB vai estar daqui a 10 anos? Vamos parar agora, a gente entra na máquina do futuro daqui a 10 anos. O que você imagina como tendência e como futuro do varejo, da própria MKSAB, das marcas e por aí vai? É uma pergunta boa, porque se fizessem essa pergunta para a gente há 10 anos atrás, acho que muitos teriam acertado ou chegado mais perto de acertar muito mais do que agora. Sim. Agora, o que eu acredito e para onde vai o varejo da MKSAB com as nossas marcas Spice e Lego, mas mais do que isso, com as marcas que a gente representa, é insistir em fazer diferente, em surpreender o cliente, em se relacionar com o cliente, em acompanhar as evoluções tecnológicas, sem dúvida nenhuma, mas como eu falei no começo, focar em grandes marcas, em grandes produtos e oferecer ao brasileiro aquilo que se tem de melhor no mundo e também no Brasil, dentro dessas categorias que a gente está. O mundo de cozinha, a gente fala, você não cozinha ou você não recebe, não arruma sua casa para alguém que você não ama. Então a gente está num negócio de amor, um negócio de relação humana, um negócio de pessoas que não vai ser substituído ou não vai ficar obsoleto nos próximos 10 anos. Assim como o mundo dos brinquedos. E o poder das marcas. As pessoas cada vez mais, e a pandemia ajudou também a gente a enxergar um pouco isso, a importância do brincar, do desestressar, do recuperar as energias, ter um ponto de escape. E é por isso também que, com muito orgulho, eu anuncio, recente essa semana, a gente assinou o contrato com a Pokémon. Uau! É mais uma grande marca que a MKSAB vai trazer aqui para o Brasil. Vai ser vendido o quê? Na Spice? Vai ter Spice, loja? Não. Secador de cabelo já foi diferente. Pokémon não cabe lá. Mas vocês vão abrir loja a igual loja Lego? Também não. Isso talvez num segundo momento. Agora a distribuição, todo tipo de canal que vende Pokémon. Vai ser uma fase de transição da atual empresa que distribui no Brasil para a MKSAB, mas a maior parte dos canais já vai passar a ser atendido por nós. E de novo, uma frente que a gente sempre acreditou e vai continuar acreditando, de trazer as melhores marcas do mundo e poder oferecer de uma forma melhor para o brasileiro. Então, desde banca de jornal, loja de conveniência, por que não um restaurante que tenha um público infantil e tantas outras frentes aí que acredito, espero que quem esteja ouvindo isso daqui a algum tempo já perceba uma mudança e esteja vendo mais Pokémon por aí. Vai ter site também? Vai ter site também. Legal. Esse é um ponto interessante, né? Vocês exploram agora, não sei se isso já vinha do passado, mas eu vejo vocês também explorando mais essa coisa do digital, do e-commerce. Né? Como é que você vê essa representatividade? Como é que você vê essa experiência? É um canal bom para iniciar e depois ir para uma loja física? Como você... É complementar, no meu ponto de vista. Você trouxe aqui a referência da NRF 2019, eu fui na de 2020. E eu não esqueço, assim, a grande mensagem era: o varejo físico vai acabar. Do jeito que ele vai acabar, ele vai ser um ponto de consulta
e você vai receber em casa de alguma logística, de algum e-commerce. E aí a pandemia veio e acho que só acelerou uma percepção que já viria com o tempo de que o varejo físico não vai acabar. Ele mudou. Uhum. E quem não tiver, a marca que não tiver um e-commerce e que não esteja integrada com soluções logísticas, a gente fala de omnichannel, a gente fala de cashback, a gente fala de fidelidade, fica para trás. Mas o varejo físico, as pessoas não deixaram de ir às ruas, aos shoppings, não deixaram de buscar a experiência, de buscar um atendimento, de se relacionar com pessoas. Então o nível de exigência para com um vendedor, para com um gerente de loja, para com o serviço prestado por um site, só aumentou. A concorrência, a competição faz com que o cliente ele tenha um nível de exigência e, por consequência, também uma qualidade e um atendimento melhor. Mas, então eu vejo o e-commerce e o digital como um complementar ao varejo físico, à experiência física. Mas Então, assim, é difícil, eu não gosto de trazer essa competição entre um canal e o outro, até porque são canais que se complementam. Sim. E é essa visão que eu preciso que o meu time tenha, tanto o meu time digital quanto o time de loja, que se apoie um no outro, que consiga... Pô, o vendedor de loja, ele consegue apresentar um mundo inteiro, Spice, e às vezes muito mais, com os marketplaces e as associações que os canais fazem, do que está ali naquela loja. Muitas vezes uma loja menor não consegue expor tudo. Mas o vendedor vai vender do site, vai ganhar com isso. Assim como o site tem que incentivar a integração dos estoques de todas as lojas para com o site, porque hoje, se o produto está sobrando, um produto que vendeu tudo em São Paulo e sobrou em Fortaleza, está parado lá na estante, o site pode vender para um cliente do Rio Grande do Sul. Sim. E a loja entrega direto. Um ajuda o outro, um complementa o outro. É uma omnicanalidade, né? Eu falo muito isso, às vezes, né? No Brasil a gente ainda vê algumas marcas separando, né? Ou não tendo, ou isso aqui é digital e isso aqui é loja física. Mas eu falo o seguinte, marca uma só, né? O cliente tem que perceber a qualidade de experiência, né? Se ele quiser ir comprar pelo site e receber, pegar na loja ou receber em casa, como se ele for na loja, ele tem que ter uma experiência muito parecida de marca. E isso é muito interessante. E você ainda falou mais, né? Tem os marketplaces hoje, assim, você tem que estar atento a todos os caminhos que possam existir dentro da operação. Você tocou num ponto também que foi interessante. Antes da pandemia, essa coisa do digital, eu conheço um grupo que são chamados de shopeiros, né? Eles são de shopping. E eles estavam preocupados, né? Acompanhando todos os anos exatamente o que você falou, porque antes da pandemia, me lembro que teve uma época que o entorno de Nova York começou a ficar caríssimo, porque as empresas começaram a comprar galpões em volta, porque eles estavam pensando exatamente nisso. O cara compra e tem que chegar em casa e tá com o produto lá entregue por eles, né? E como isso foi evoluindo, né? Existe, obviamente, as velocidades que a gente conhece como Amazon, entrega no mesmo dia e por aí vai, eficiência na parte logística, mas que também não foi tão dessa forma, né? Os shoppings continuam vivendo. E como você vê também, agora saindo até um pouquinho do tema, entrando num pouquinho de tema mais de varejo mesmo, eu tenho escutado muita gente começando a abrir loja em rua em detrimento a shopping. Como você vê isso? A gente teve um pouco desse movimento também com algumas lojas em alguns shoppings que foram ficando muito caras, alguns shoppings, eu não vou citar o nome, mas tiveram mais dificuldade de perceber essa mudança no conceito do varejo como um todo. Então, existem muitas redes e muitos shoppings que são muito parceiros, e eu não vou aqui tirar o valor do shopping. Pelo contrário, das 55 lojas que tem hoje entre Spice e Lego, 5 são na rua, outras 50 são em shopping. Mas a gente prioriza os shoppings parceiros, aqueles que, não só em termos de boleto, mas falando de ação, falando de parceria, falando de divulgação de produto, de marca. E a rua tem seu valor, mas você tem que entender e estar preparado para um fluxo muito menor. Tem que estar preparado para fazer muito mais esforço de marca e comunicação. Então, no nosso caso, a gente é uma rede de lojas
da Spice, que está muito mais presente na região sudeste. Uhum. Uma loja de rua em São Paulo, qualquer um que passa sabe, conhece ou já ouviu falar de uma Lego, com certeza, da Spice muitas pessoas. Mas se eu vou para outras praças em que eu não estou tão presente, abrir uma loja de rua vai exigir um investimento enorme em divulgação, em evento, em marketing, porque você não tem o fluxo que um shopping te entrega. Legal. E vocês têm pretensão de expandir além da região sudeste? Tem essa ideia aí? Spice e Lego tem uma estratégia parecida de expansão. Assim, existem algumas praças, algumas capitais em que a gente ou não está presente ou tem uma loja só. Então a ideia é colocar um pouco mais de presença. A gente tem uma loja nova no final agora do ano de 2025, da Spice, duas, na verdade, uma da Spice e uma da Lego em Brasília. Voltando lá para Brasília, a Spice fechou em 2017. A Lego foi para Goiânia, a Spice deve ir agora também, essa expansão centro-oeste com Cuiabá, sudeste Balneário, também indo com as duas marcas também, uma praça que a gente ainda não estava. Mas é vivo. Tem lojas que vão ficando um pouco mais antigas e aí a decisão é coloca um valor para reinvestir na loja e reformar, ou usa esse mesmo valor para abrir uma nova loja numa outra praça que às vezes a tendência é melhor. Então, são decisões, às vezes, do dia a dia que... E decisões que não são fáceis, né? O Brasil é um país continental, né? É muita oportunidade, muito grande, né? Mas também tem que ir aos poucos, né? Para não trocar os pés pelas mãos, né? Como diz o ditado. É desafiador. O Brasil, são vários países dentro de um mesmo país, né? E trabalhar com uma marca que, falando de Spice agora, se posiciona como a gente, com as melhores marcas que a gente pode encontrar, mas ao mesmo tempo um posicionamento um pouco mais premium, você precisa encontrar o nicho certo, senão não paga a conta. Legal. Ricardo, então para a gente começar a finalizar, queria abrir o espaço aqui para você. As marcas a gente já falou, né, cara? Sua marca incrível, né? Cuisinart, Weber, Oxo, né? Oxo, que é incrível também, americana. Que outra? Shark, Ninja, agora Pokémon, Lego. SodaStream, eu não comentei da SodaStream, mas SodaStream. É uma máquina que gaseifica a água, não leva energia, não tem sódio, assim, a economia de plástico que você consegue trazer também. Um cilindro de gás faz 60 litros de água com gás. E o produto mais vendido da Spice é o cilindro de gás carbônico da SodaStream, com uma recorrência enorme. A marca israelense, que foi comprada pela PepsiCo em 2019. Vocês representam também no Brasil ela? A gente representa no Brasil, faz o atacado e o varejo. A marca dá muito orgulho de vender também pela sustentabilidade, por tudo que ela representa. Além de Cuisinart, que é uma marca americana conhecida pelos eletroportáteis, nós desenvolvemos a linha de eletrodomésticos premium. Fogão, cooktop, coifa, refrigerador, churrasqueira de embutir. E colocamos a marca Cuisinart Archton, homologada pela própria Cuisinart. Eles não desenvolvem esses produtos. Eles não estão nesse mercado. Mas a gente já estava aqui no Brasil com outra marca e conseguimos a aprovação deles para colocar a marca Cuisinart nos produtos que a gente desenvolve. E eles aprovaram, então isso é também outro motivo de orgulho nosso. Você mostra a qualidade do que vocês estão produzindo. Né? Exato. Porque Cuisinart é sinônimo de qualidade, né? Os produtos, eu tenho alguns, os produtos são realmente muito incríveis. Aí você comentou de Shark Ninja, a gente falou de Oxo, Brabantia, uma marca holandesa de lavanderia e louça, banheiro, também super premium, tá com a gente tá com eles, né, desde de 93, 94. E na parte de brinquedos, com Lego, agora com Pokémon também. Legal. Crescendo um pouco mais. E você pode falar um pouquinho daquele detalhe que vai começar a ter na Spice, que eu achei incrível, a venda de alguns produtos que tem uma marca americana que é super famosa nesse setor. Na nossa flagship aqui em São Paulo, na Gabriel Monteiro da Silva, a gente inaugurou agora recentemente, em julho de 2025, a categoria de Empório.
que eu digo que é a primeira loja da Spice com a solução completa para o mundo gastronômico. Antes a gente vendia a panela, agora vende a panela e o macarrão. Vende a taça e por que não vender o vinho? Então, temperos, linha de preparo, azeites, trufas, congelados, pães. Te convido a ir lá conhecer, e quem mais quiser, porque vem da nossa inspiração, a Williams Sonoma, a marca super conhecida nos Estados Unidos, com mais de 50 lojas, um e-commerce fortíssimo, e eles são muito fortes na linha de empório, a ponto de ter a marca própria pelo volume que eles conseguem. É o nosso sonho, chegar lá um dia. Alguns produtos que estão girando muito bem na Gabriel, a gente já está passando por outras lojas. É capaz de você encontrar numa outra Spice um azeite, um tempero, nozes, e alguns outros que a gente vai testando e vão ficar ou não. Mas na Gabriel Monteiro tem a solução completa. É imprescindível, é regra. Se você for na loja, tem que ter cheiro de alguma coisa sendo preparada. Todo dia vai ter algum produto sendo usado com algum alimento sendo servido. Isso é muito bacana, né? Essa experiência da Williams Sonoma que você trouxe lá de fora realmente é uma loja que quando você entra realmente encanta, né? Não só a parte dos produtos também, que é bem o estilo que você falou, né? Tudo com muita qualidade. E também os alimentos também, todos eles de muita qualidade, né? Eu conheço lá e realmente sou fã. E quando você falou isso para mim, eu falei, caramba, a gente precisa no Brasil de algo parecido, porque realmente é muito incrível e, pô, muito bacana saber que vocês estão indo nessa linha também. É a nossa referência. Até um caso curioso, um cliente nosso da linha de nutrição humana ficou sabendo que a MK Sabe também tinha a operação de varejo com a Spice e entrou em contato comigo dizendo que achou nossa loja muito parecida com a Williams Sonoma e para quem ele vende um produto de baunilha, a baunilha mais famosa do mundo. E para nós isso foi um super elogio, porque é a inspiração, é o nosso benchmarking, da onde a Spice nasceu e quer ser reconhecida como. Então, ouvir de um holandês que a Spice parece com a Williams Sonoma significa que a gente está no caminho certo. Não, na hora que a gente estava conversando ali um pouquinho antes da gente entrar aqui, que você falou, vou vender vinho, na mesma hora, né, eu trouxe, falei, caramba, estilo Williams Sonoma? Você falou, a nossa inspiração. Então, muito legal, porque eu sou fã da marca lá também, acho uma loja incrível, uma experiência, né, quando você fala de experiência, uma experiência incrível também, quando você visita. E muito bom saber que a gente vai ter algo no mesmo nível e qualidade do que do que a gente vê lá fora. Parabéns aí mais uma vez. Ricardo, estamos encaminhando aqui para o nosso final. Cara, queria muito te agradecer por compartilhar aí conosco um pouquinho da história, da trajetória. Para mim foi um aprendizado muito bacana saber que vocês, como grupo, né, e como família, conseguiram passar isso de geração para geração. Isso a gente sabe que não é algo simples, né, de uma geração para outra. Às vezes uma geração muda o foco e você, como a geração que está aí seguindo, né, os passos do teu avô, né, na verdade teu bisavô, teu avô, do teu pai, e você dando continuidade a isso, com essa vontade, com essa garra de fazer algo muito bacana dentro do varejo. E suas considerações finais, se você quiser colocar mais algum ponto em relação ao nosso podcast, né? Enfim, falar um pouquinho mais alguma coisa sobre a MK Sabe ou sobre você, o espaço está aberto aí. Só agradecer pela oportunidade de estar falando mais da MK Sabe, das nossas marcas. A gente está na 4ª geração, mas nunca uma só geração trabalha sozinha, né? Eu costumo dizer muito isso. A 3ª geração, que meu pai e meus tios, está mais do que presente, mais do que na ativa, e a gente quer seguir os passos, quer seguir dando orgulho a eles, mas também adaptando a empresa em rumo não só aos 100, mas aos 150, 200 anos. Quem sabe, tomara. E isso, filhos, pros netos. Sem atropelar, uma geração respeitando a outra, aprendendo uma com a outra. Mas eu tenho muito ainda a aprender, a contribuir com eles. E, de novo, obrigado, Ferrari, pela oportunidade e não só por isso, pela parceria. De novo, acho que uma decisão acertadíssima e uma das mais fáceis que a gente fez nos últimos anos foi acertar com vocês e seguiremos juntos aí. A gente sabe dos desafios que tem pela frente.
Que legal, Ricardo. Obrigado aí, obrigado pelo depoimento também, que isso sempre é importante, a gente saber que está conseguindo atender com qualidade, é uma das coisas que a gente preza muito na Open Cashback, né? Atender realmente o cliente, como você atende o teu cliente, né? A gente diz, um dos nossos valores mais importantes dentro da Open é o nosso contratante é o mais importante, mas o consumidor é rei. Por quê? Porque eu faço um produto que atende o consumidor final. Se eu não consigo te ajudar no teu consumidor final, eu não vou ter a tua fidelidade. Então a fidelidade do teu consumidor é a minha fidelidade com vocês. Exatamente. Então a gente preza muito por isso dentro da companhia e que bom ouvir isso de vocês, super satisfeito e obrigado mais uma vez aí por você estar com a gente. Pessoal, quero agradecer vocês também que nos assistiram, espero que tenham gostado. Se gostaram, comentem lá nos comentários. Quem ainda não nos segue, nos sigam, por gentileza, no YouTube. Isso vai ajudar a levar a gente, como eu falei, para lugares mais longe. Compartilhem com o seu time uma experiência dessa do Ricardo, de um grupo dos mais tradicionais e famosos do nosso mercado, como vocês viram aí, uma empresa com mais de 100 anos, representando algumas das maiores marcas do mundo. É algo muito interessante de ser compartilhado e eu entendo que isso é muito importante para o varejo como um todo. Quem quiser e puder, também me sigam nas redes sociais. No Instagram é Sérgio Ferrari 3 e no LinkedIn Sérgio Ferrari. Nos vemos no próximo episódio de LoyaltyCast. Muito obrigado.